Fala pessoal, aqui é o professor Leonardo Mamed de novo, gravando aqui os vídeos para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nas aulas anteriores a gente conversou sobre as três macro-regiões, né, geoeconômicas, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. A gente está falando agora mais detalhadamente do Nordeste. Na última aula a gente falou algumas características gerais e entramos na zona da mata, falando do Nordeste. Na aula de hoje a gente parte da zona da mata e vai tentar chegar ao sertão, né, nessas quatro grandes regiões dentro da região Nordeste. Eu expliquei isso para vocês, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então acompanhe aí na apostila de vocês que a gente vai dar sequência. Então, como eu tinha falado, vocês acompanhem na página 4 da apostila de vocês, a número 8, a última apostila, né? No capítulo 1 aí dela, do Nordeste, a gente já falou sobre as características gerais do Nordeste aqui. Vou só relembrar de onde a gente está saindo, né, para onde a gente pretende chegar. E esse mapa é importantíssimo, vocês terem uma noção. Então, compreender que o Nordeste não é uma coisa só, né, aquela ideia estereotipada, ou seja, uma imagem aí, muitas vezes preconceituosa, que o Nordeste é só seca, pobreza, enfim. Não é só isso. Existe pobreza em outras regiões também, a gente vai reconhecer isso também. Falamos sobre a Zona da Mata, a área mais populosa, mais antiga e mais aí, rica em termos de produção econômica, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre o sertão. Também já comentei basicamente essa introdução sobre o sertão com vocês, se vocês relembrarem a última aula aí, tá? As características mais gerais. E aí, o que eu vou comentar agora, né? Sobre esse quadro aqui da página 9 para vocês, sobre o polígono das secas, né? O que seria esse polígono das secas, né? Foi denominado aí na metade do século XX, na década de 50 do século passado, né? Por alguns estudiosos, esse que a gente chama de polígono das secas. E o que vem a ser, né? É uma área grande aqui do Nordeste, né? Que abrange aí vários, né, municípios, e desses municípios praticamente todos os estados nordestinos, né, são abrangidos aí, e que sofrem drasticamente com a seca, né? Mais de 1.000 municípios em toda essa imensa área praticamente sofrem com a seca ano após ano. Teve uma sequência aí de 3 anos, 2010, 2011, 2012, que essa seca foi uma das mais drásticas, né? Uma estiagem enorme, né? Chovendo muito pouco. Então essa é uma das características dessa área aí, denominada polígono das secas, né? E desde aí do Império, né? Então, o autor está colocando aqui para a gente, né? Dom Pedro já determinou a construção de açudes e outras ações para tentar minimizar, mas são problemas aí, então, que já vêm de longa data, né? E aí o polígono da seca aumentou o tamanho. Por quê, né, gente? O que vai acontecendo, né? A gente tem que entender que existe um fator natural por que acontece essa seca nessa grande área do Nordeste aqui, que sofre com essas áreas, com essa seca. E é um fator que, principalmente por conta do relevo, tá? Apesar da proximidade com o mar, algumas áreas, a chuva, a umidade do mar acaba não chegando por conta de algumas barreiras naturais, né? Então, esse é um dos fatores. Mas aí ela vem ampliando, essa seca vem ampliando porque o ser humano ele vem destruindo o pouco ainda que resta de florestas nessas áreas. A ocupação humana, né, tanto para a produção, para subsistência, mas principalmente em áreas de grande produção, né, que vem aumentando tanto criação de gado e plantios de vegetais aí para exportação, né, soja, entre outros. Isso vem causando mais problemas ainda e vem dificultando e ampliando essas áreas de baixa precipitação e, portanto, de uma seca drástica, né? E aí, a ampliação da seca está relacionada à forma de ocupação humana nessa região desde o século XVI, portanto, eu já tinha falado isso e vem aumentando agora, com o uso predatório da terra, né, desmatamento excessivo, deu fim à vegetação em torno das nascentes dos rios, então os poucos rios perenes, né? O que são rios perenes? Aqueles que não secam. Eles vão sendo detonados aí, né? Impactados,
e aí vai sobrando só aqueles intermitentes, né? Os rios intermitentes são aqueles que secam durante um bom período, depois só na época das chuvas que voltam a correr água. Então, ficam dependentes cada vez mais das chuvas diretamente, né? Aí no mapa tem para vocês aí, né, essa divisão do polígono da seca, essa área, que é uma área gigantesca do Nordeste, que sofre com a estiagem, mas essa área que está grifada aí, essa que está mais aqui destacada, desculpa, são as precipitações abaixo de 750 milímetros anuais, é muito, muito pouco, tá? Então, é importante a gente ter essa noção. Aí, para a gente ter uma abrangência maior, vocês estão vendo aí o polígono das secas no mapa do Brasil, é uma área bem grande, e tem um total de 1.500 municípios no todo o Nordeste, e municípios afetados aí, se somados, dá muita coisa. Então, Bahia, por exemplo, praticamente metade dos municípios baianos sofrem com essa estiagem prolongada, né? Aí se a gente vai ver aqui também o Rio Grande do Norte, quase a totalidade dos municípios, o Ceará também. Então, é uma área que sofre demais, né? O próprio Piauí também é um estado que tem uma metade praticamente dos seus municípios sofrendo com essa estiagem, tá? Então essa é a ideia de polígono nas secas aí que está colocado para vocês na apostila. E para concluir a parte do sertão, tá, gente? Na página 10 aí de vocês da apostila, o autor coloca que a maioria dos nordestinos que deixam a sua região, né, ou deixava pelo menos nas grandes migrações, né, isso vem mudando também. Principalmente a direção tem sido ali a região Amazônia, não sai do sertão, né? É importante a gente entender que a maior parte dos nordestinos que migram, que são deslocados, eles não estão saindo do sertão, mas da zona da mata, né? Para a gente, eu vou reforçar isso, desconstruir essa ideia de que o nordestino, ou a maior parte dos nordestinos saem daquela região por conta da seca. Tá? A maior parte dos nordestinos sai por conta principalmente da estrutura fundiária, né? O que é essa estrutura fundiária? A concentração de terras. Em todo o Nordeste, praticamente em todo o Brasil, a gente já estudou isso no segundo bimestre, principalmente. Então, assim, a gente entender que essa estrutura fundiária, ela concentra terras nas mãos de poucas pessoas, poucas famílias que são ricas, né? A elite agrária, a elite brasileira, a elite nordestina, e enquanto que uma maioria da população não tem acesso à terra, então eles não conseguem minimamente sobreviver, seja na zona da mata, seja no sertão, no agreste ou no meio norte, como a gente vai estudar. Então, há uma extrema concentração de propriedades agrárias no Nordeste, ou seja, um pequeno número de proprietários possui considerável parcelas dos solos bons para a agricultura, né? E sobra aí os solos ruins para o resto da população, ou nem sobra terra, né? Não tem, é muito concentrado. No entanto, sendo um fenômeno natural, a seca constitui uma justificativa simples, né? Então é fácil para quem tem o poder, né, político, o poder financeiro, o poder fundiário. O que é o poder fundiário? É terra. Então a classe dominante local culpa a seca pela precária condição de vida da maioria dos nordestinos. Então eles ainda se saem bem na situação, né? Porque eles acabam ajudando algumas pessoas, né, sendo assistencialistas ali, e se beneficiam também dessa chamada indústria da seca, né, porque eles acabam, o governo, como decreta estado de emergência. O que é um estado de emergência? O governo pode atuar de formas assim, a não seguir as regras comuns ou normais, né? Ele pode atuar de uma forma mais específica quando existe um problema de emergência, principalmente ligado à seca no Nordeste, que é recorrente, né? Acontece sempre. Então eles verba para determinadas obras, etc., e acaba havendo muita corrupção, né? Desvio. Esses recursos são destinados também para interesses particulares de grandes proprietários, e os flagelados mesmo das secas, eles não são atingidos, né? Então eles aproveitam-se da seca, alguns empresários nordestinos deixam de pagar dívidas, né? Contraem novos empréstimos, porque há um perdão das dívidas, sob condições especiais,
certos fazendeiros constroem com dinheiro público açudes e trazem suas terras particulares, isso é um crime, né? Então, isso é chamado de indústria da seca. Então, nos últimos anos, algumas áreas do sertão nordestino conheceram um processo de modernização com a agricultura irrigada. Isso é importante notar, né? Então, saindo um pouco da parte da seca, em torno ali ao redor do Rio São Francisco, na parte oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, né, com a expansão do cultivo da soja, a soja que é um dos grãos mais exportados aí pelo Brasil, né, os chineses agora estão aumentando cada vez mais a importação. No Vale do Rio São Francisco, assim como tem o Vale do Paraíba aqui, tá, gente? O Vale do Rio São Francisco é porque é aquele tipo de relevo, né, em todas as cidades que tem em torno ali do Rio São Francisco. As cidades que mais destacam são Juazeiro, né, na Bahia, Petrolina, no Pernambuco, e nelas grandes projetos de irrigação criaram uma agroindústria, né, produção de frutas, a vinicultura, né, produção de vinho, entre outros aí. Então é importante destacar isso também. Na 11 tem o Agreste, né, mais detalhadamente para a gente aqui, né, o Agreste é essa faixa de terra bastante estreita na direção leste-oeste, né, mas no sentido norte-sul é bem comprido, é bem longo, né, é uma área de transição entre as duas sub-regiões, a zona da mata e o sertão, né, seu clima não é tão seco, mas também não é tão úmido quanto a zona da mata. Sua porção oeste geralmente chove menos do que na parte leste, sua vegetação em alguns locais semelha-se à Mata Atlântica, em outros a Caatinga. Então é uma área de transição mesmo. Eu não conheci ainda, né, mas se Deus quiser um dia conhecerei. Deve ser muito interessante, né, o agreste nordestino, essas características dessa área pequena, né, do ponto de vista do mapa ali, mas deve ser gigante ali, com uma diversidade tanto na paisagem quanto também na população muito grande, né? O Agreste é uma área relativamente alta, né? Então a altitude de 500 a 800 metros é altinho mesmo. Corresponde à região do Planalto da Borborema, ou seja, essa altitude aí ela ajuda a conter mesmo a, a penetração dos ventos úmidos do Oceano Atlântico. Então esse é um dos motivos da seca na parte do sertão nordestino, como eu havia falado, né? Os ventos vão perdendo a sua umidade nas chuvas, sua umidade, né, as chuvas frequentes que ocorrem na parte oriental do Nordeste. Então a parte oriental é mais próxima ao Atlântico ali, né, na zona da mata e na porção leste do Agreste. Então é importante a gente ter essa noção para compreender também essas questões naturais ali, porque que é essa seca também. Então, ao contrário das demais sub-regiões do Nordeste, onde predominam as grandes propriedades, no Agreste há menos concentração de terras, né? Então, a atividade mais importante é a agricultura, desenvolvida na forma de policultura, então vários, né, produtos, aliada à pecuária leiteira e semi-intensiva. Semi-intensiva é aquela agropecuária, a gente estudou isso já, né, que utiliza de algumas técnicas e tecnologias aí. Ela não é totalmente intensiva, existe o gado ou criação de cabras ali solto, mas também existe técnicas e tecnologia sendo empregadas, né? Destaco aí as cidades, né, de Campina Grande, na Paraíba, uma cidade importantíssima, Feira de Santana, na Bahia, Caruaru e Garanhuns, no Pernambuco, né? Então, aqui ao lado uma imagem, né, de Caruaru, lá no Pernambuco, no agreste nordestino. Então, são áreas bem conhecidas aí, Carnaval de São João, então o pessoal comemora bastante coisa. Tá? Aí, na sequência, o meio norte, já que é o meio norte, a gente está caminhando no sentido leste para oeste, tá? Pensando nisso aqui, do mapa, aquele mapa que a gente viu anteriormente. Aí o meio norte seria essa transição do nordeste, né, para a Amazônia, tá? Como o nome próprio diz, é uma área de transição. Apesar de todo o Maranhão e todo o Piauí tradicionalmente serem considerados meio norte, ou nordeste ocidental, né? Na verdade, somente a área que vai da bacia do rio Grajaú. Então, essa definição, né, do rio é importante aí, até a bacia do rio Parnaíba a leste, pode de fato ser considerado meio norte, né? Uma área de transição entre o sertão, ou semiárido, aí, e a Amazônia úmida. A parte ocidental do Maranhão, de fato, amazônica, e a maior parte do Piauí é sertanejo. Então,
com clima semiárido, vegetação de caatinga. Então, o meio norte é uma faixa que tem uma transição, ela encontra-se entre a floresta amazônica e o Nordeste, né? Também deve ser uma outra paisagem que eu não conhecia ainda, mas que deve ser muito interessante, né? Pensar assim essa transição. Porque a Mata Atlântica a gente conhece, né? Bem ou mal, você vai para a praia, se você vê ou entra alguma área de mata aqui em Pindamonhangaba, se você conhece, você já tem um conhecimento básico da Mata Atlântica. Da floresta amazônica também, em imagens a gente consegue ver, eu já tive a oportunidade de ir também, é interessante. Mas essas áreas de transição que elas são, talvez elas contemplam mais assim uma diversidade na paisagem, você consegue ver coisas diferentes, né? A Mata dos Cocais é considerada uma vegetação de transição entre caatinga e floresta amazônica, né? É constituída por palmeiras como a carnaúba e principalmente o babaçu, né? A economia dessa sub-região baseia-se no extrativismo vegetal e na agricultura, porque eles vão extrair os óleos, né, para a produção aí, né? Como vocês estão vendo na imagem, a jovem quebrando coco de babaçu no entorno da reserva extrativista Chapada Limpa aí no Maranhão, né? Então, do caule do babaçu se extrai o palmito e de suas sementes um óleo utilizado para a fabricação de cosméticos e de aparelhos de alta precisão. Então, olha a relação, né? Um trabalho desse que a moça está fazendo com algo que é super tecnológico, né? Aparelhos de alta precisão, né? Do caule da carnaúba pode-se tirar a cera e do seu caroço extrai o óleo. Tanto a cera como o óleo da carnaúba são utilizados na fabricação de ceras e velas e lubrificantes, né? A agricultura do meio norte é tradicional, baseada no algodão e arroz e a cana-de-açúcar. Tá? E aí cabe destacar também que aí nessa área tem o complexo da mineiro metalúrgico, né, interligado ao programa do Grande Carajás, no Maranhão, com a estrada de ferro Carajás, que traz minérios a Serra do Carajás para serem exportados, né, pelo porto de Itaqui, ao redor do qual se criaram usinas de ferro gusa e de alumínio. Né? Então, extrai a bauxita dali. É, Hoje, muito pouco, né, a Novelis, por exemplo, que em Pinda, ela beneficiava a bauxita para transformar em alumínio. Hoje ela mais está reciclando também, tá? Mas o ferro gusa é uma transição, assim, tipo, é quando o minério de ferro ele é transformado em um material que vai depois servir para a produção do aço, né? Então o ferro gusa ele não é tão bom para ele mesmo para utilizar, mas ele é matéria-prima para utilização para o aço, né? Então, os dois principais centros urbanos são a região metropolitana de São Luís, Maranhão e da Grande Teresina, né, no Piauí. Então, esses dois grandes estados importantes do meio norte. Galera, para terminar, queria que vocês fizessem essa tarefa para casa aqui, né, para praticar o 1, 2 e o 3, tá? Da página 14 aí de vocês, tá bom? E a número 2, deixa eu colocar aqui, deixa eu subir para vocês terem uma noção. Aqui, ó, a número 2 da página aqui 10, 11, tá? A número 2 da página 10, 11. Tudo de bom aí para vocês e até a próxima aula.